Salve aquaristas, beleza? Hoje vamos trocar uma ideia um pouco diferente, falar sobre 5 coisas que provam que o seu peixe não está bem. Pode ser sintoma de doença, pode ser uma outra situação, é aquele formato bem lista mesmo assim. O que é mais importante, que eu já saliento de cara para vocês, é que tome providências assim que notar algo de diferente, que isso aí pode ser a diferença entre o sucesso e a perda de vários peixes. Se você caiu aqui de paraquedas, me chamo Renato Ribeiro, esse aqui é o canal Delta Aquarismo, e a gente sempre troca uma ideia, sempre traz vídeos, sempre traz conteúdo, mostra aquários, mostra formas diferentes de fazer o aquarismo, e eu vou soltar a vinheta aqui na volta, a gente já fica com o vídeo, beleza? Um dos primeiros sinais, uma das primeiras coisas que a gente observa quando o peixe não está saudável vai ser na coloração. A coloração vai estar diferente, quase sempre, não são todas as situações, mas a gente tem meio que o dever ali de estar observando como está o estado físico dos nossos peixes. O aquarismo ele é meio que feito para a gente observar, para a gente ter aquele contato mais próximo com a natureza, e a gente tem que observar tudo que vem a acontecer de diferente dentro do nosso aquário. Normalmente, doenças em geral costumam se apresentar ou debilitar o peixe de modo dele ficar mais com as cores mais esbatidas, com menos cor. Então, assim, pode não ser uma doença, pode ser uma situação de parâmetros, pode ser uma série de coisas, mas, cara, com certeza a coloração ela te dá um bom indicativo de como está o estado de saúde do seu peixe. Nem sempre ele vai estar mais claro, mais esbatido, mais pálido, como a gente diz. Às vezes isso vai se apresentar de outra forma, cores muito escurecidas, cores bem... Isso é muito mais comum, por exemplo, em díscolos, em alguns ciclídeos, que quando eles não estão bem, eles vão se escurecer ao máximo, vão ficar com uma cor bem escura, além de outras situações que a gente vai observar, que vai estar ocorrendo com ele. Mas a coloração, sim, ela é um grande indicativo, assim, ela é uma coisa que te prova ali que seu peixe pode não estar tão bem. Quando se chega assim um caso de hierarquia, que tem um peixe maior, que ele domina ali o aquário, com certeza ele vai apresentar mais coloração que os demais. Porém, qualquer mudança muito brusca, assim, questão de 2, de 3 dias, assim, a gente tem que observar com calma, tem que averiguar, tem que entender o que está acontecendo dentro do nosso aquário. A segunda coisa que a gente tem que salientar aqui, cara, peixe saudável, é um peixe com fome, ele vai apresentar interesse na alimentação, interesse na comida. Vou até mostrar pra vocês um minutinho, olha meu Oscar ali, ó, ele tá no momento ali dele de ficar relaxadão ali, eu troquei um pouquinho d'água, mas se eu me aproximar, ó, é um interesse imediato, ele vai querer se alimentar, ele tá com fome sempre. Então um peixe saudável, ele é um peixe com fome. Eu sei que a gente não deve exagerar na questão da alimentação, deve dar uma alimentação na quantidade que ele realmente precise. Aqui eu costumo até deixar os peixes com fome pelo menos um dia da semana, porque isso aguça mais a fome deles, dá uma limpada no sistema intestinal deles, deixa o peixe com mais fome. No outro dia, quando você chegar para alimentar, você vai ver que o comportamento dele vai estar diferente, ele vai estar muito mais sagaz, ele vai pegar o alimento com muito mais força, com muito mais pressa. Aquela situação, por exemplo, quando é no meu aquário principal que tem muitos peixes, é até difícil dos peixes menores se alimentarem quando eu faço esse dia que eu deixo sem alimentá-los. Porque no outro dia a fome vai estar assim, com certeza muito grande. E um peixe saudável ele vai ter que sempre apresentar fome. O peixe não vai querer estar desesperado por alimentação, mas sim, ele tem que apresentar fome de alguma forma. Acho que a terceira coisa que é muito importante falar também, e que assim, cara, seu peixe não tá bem, com certeza você vai perceber isso, é a ofegância, o peixe boquejando, aquela boquinha ali, abrindo e fechando numa velocidade super acelerada. Cara, isso aí com certeza é um indicativo que ele não está bem. Quase sempre, não quase sempre, mas muitas das vezes que isso acontece, pode estar mais relacionado a uma questão de parâmetros. Amônia e nitrito principalmente, a gente sabe que na forma de intoxicar o peixe vai ficar sem ar, ele não vai conseguir tirar a quantidade ideal de oxigênio da água. E, cara, ele vai ficar boquejando às vezes na superfície
Quando é uma situação mais na superfície da água, que você vê que o peixe, além de estar boquejando, ele está muito na superfície, na flor da água ali, pode ser uma questão de oxigenação também. Mas a oxigenação não é um problema que surge do nada. Se você mudou ali a saída, no caso de um sample, ou aliás, no caso de um canister, se você mudou ali o retorno da água, ficou muito baixo e tudo mais, você vai ver que é uma situação universal assim que vai ocorrer com todos os peixes. Até cascudo pode de repente em algum momento sair lá do fundo e ficar ali mais próximo à superfície, porque é a parte onde vai ter mais oxigênio. Então uma boa movimentação ali na superfície quase sempre vai resolver esse tipo de situação. Então, cara, seus peixes estão ofegantes, tome providências, vai atrás de saber o que quer, investigue, averigue toda a situação, beleza? Talvez uma das primeiras coisas que você vai perceber quando o seu peixe não estiver muito legal é o comportamento. Esse comportamento do peixe ele vai se alterar, nem sempre vai ser da mesma forma. De modo geral, quando é uma doença, quando é um problema, você vai observar o peixe mais encolhido, mais no canto dele. Se ele é um peixe que gosta de se intocar, ele vai ficar na toca e não vai sair ali muito menos para se alimentar, por exemplo, vai sair muito pouco e vai querer um abrigo da luz. Por exemplo, mas ele não é de toca, tem uma plantinha ali, ele está ficando muito à sombra. Sim, isso é um sinal que ele não está bem. Isso pode se apresentar de várias formas. Ciclídeos, de modo geral, quando você tem um aquário de fundo escuro, é bem comum, quando eles estão por baixo ali na hierarquia, é um peixe mais frágil, ele ficar encostar lá no fundo do aquário, ali tem um fundo preto, né? Ele ficar ali mais pro fundo do aquário e escurecer toda a cor do seu corpo para ele poder meio que se proteger ali, se defender de alguma situação, de algum peixe maior que esteja incomodando ele. Então, assim, observem, esse tipo de situação acontece muito. A apatia é quase sempre um indício que seu peixe não está bem, não necessariamente é uma doença, às vezes está associado a essa questão que eu falei para vocês, de ter um peixe maior, um peixe mais agressivo, um peixe que às vezes não deixa nem ele se alimentar, às vezes mesmo que não seja da mesma hierarquia ali, uma bote, por exemplo, eu já tive uma bote agressiva que estava impedindo meus outros peixes de se alimentar tranquilamente. E esse estresse causado ali, cara, a gente sabe que estresse é a primeira coisa que vai acontecer antes de preceder uma doença, um problema maior, um peixe abatido. A quinta coisa que a gente vai falar quando seu peixe não está bem é observar o estado físico dele, nadadeiras fechadas. Já está fisicamente diferente, já está nadadeiras ruídas, que normalmente significa ou doença ou briga. Isso mostra que o peixe não está bem. Coloração, a gente falou, mas por exemplo, às vezes o peixe está bem colorido, mas tem uma manchinha, tem um pontinho ali no peixe, uma parte mais esbranquiçada que pode ser um fungo. Tudo isso aí mostra que o peixe não está bem. Por exemplo, uma coisa que às vezes o peixe até morre e a pessoa não observa, o ânus do peixe, aquela parte de baixo avermelhada ou escurecida. Pode ser que ele tenha algum tipo de problema intestinal, como constipação, ou como o tal do parasita intestinal, que se chamava muito de verme há um tempo atrás. Observa todo o estado físico do peixe, tudo, cara. O olho, a questão como está a coloração lá do olho, se não está saltado, que pode representar também uma doença. Então, o estado físico do seu peixe, cara, ele tem que estar perfeito, com bonitas cores. Um peixe saudável, ele sempre vai estar com o corpo ali perfeito. Mas encostou num tronco, deu um arranhadinho, cara, isso aí recupera. Normalmente você vai perceber que é só uma coisa passageira, é mais uma questão superficial ali na escama. A gente tem que observar em aspecto geral tudo, o ânus, as nadadeiras, a cabeça do peixe, se não tem algum tipo de furo, se não tem pintinhas como o íctio. Tudo isso aí são indicativos que seu peixe pode estar ou não bem de saúde, que ele está tranquilo ou não. Acho que a gente só falou de coisa ruim aqui, mas vamos fazer um bônus, um sexto aqui. Cara, a sexta coisa não é exatamente um sintoma, uma característica. A gente vai falar da primeira coisa, quando você observar algo de diferente no seu peixe. Avalie todos os parâmetros, todos que você possui o teste aí. A gente já falou da importância dos testes, eu vou deixar num card aqui em cima, onde a gente fala detalhadamente sobre cada teste. E faça teste de amônia, de nitrito, faça teste de pH. Normalmente os testes eles vão te dando indicativos ali. Cara, se tudo tá bem, se tudo
está dentro da perfeita ordem e a situação é com apenas um indivíduo, isso aí já te leva a crer que pode ser uma doença, um probleminha pré-existente naquele peixe. Então, de repente, a situação ideal é a gente poder separar ali. Ah, não tenho como separar. Cara, quando a gente não separa, a gente tem que ter a noção que a gente está colocando o peixe em risco. Isso é uma opinião pessoal que eu vou falar agora. Quando eu vou comprar peixe numa loja, uma questão que eu sempre observo como é o sistema de filtragem daquela loja. Como que eles deixam os peixes? Cara, eu procuro evitar lojas que usem SAMPs ou grandes SAMPs, porque, cara, o peixe quando ele vem e chega na loja, às vezes ele vem com um probleminha. Todos os peixes, quando é um SAMP, estão compartilhando da mesma água. Quando é um SAMP menorzinho ali, um para cada 3 aquários, ainda vai. Mas às vezes é uma água só para todo o sistema, peixe de água ácida, de água alcalina, tudo junto. Então a gente tem que ter essa preocupação. Peixe doente, peixe com algo de diferente, separe. Ah, mas eu não tenho onde separar. Cara, improvisa. Você pode fazer pelo menos uma criadeira no início ali, mas improvisa. Tenha um aquário hospital, tenha uma quarentena onde você possa separar esses peixes. Isso aí pode te livrar de um prejuízo gigante, porque apenas um peixe doente pode dizimar todo o seu aquário em questão de dias e não é muito incomum esse tipo de relato. Então, galera, fico por aqui. Esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixa o joinha lá, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. E, galera, essa semana ainda eu trago mais vídeo. Espero que a gente troque mais ideias, beleza?